Matiele, obrigado por ter vindo, mais uma vez participar do nosso programa. Vamos lembrar que são 12 entidades reunidas, reivindicando do governo do Estado de São Paulo a liberação de recursos para subsidiar o seguro rural. O que os corretores e os produtores rurais pleiteiam junto ao governo? Bom, Pulga, o recurso para a subvenção estadual, em 2017, a gente teve a informação de que ele seria contingenciado, que teria um corte no orçamento. Aí nós envolvemos algumas entidades para buscar apoio através de uma emenda parlamentar para conseguir mais recursos. Nós pedimos por 10 milhões, né, os corretores da Comissão do Seguro Rural, envolvendo as entidades, nós pedimos 10 milhões, mas conseguimos 5 milhões. Não é o suficiente, mas entendemos que chegaríamos no patamar dos últimos anos, de 30 milhões de subsídio. Porém, esse recurso encontra-se contingenciado e produtores rurais do estado de São Paulo estão sem proteger a sua atividade por não terem contratado o seguro, porque não tem a subvenção. E o recurso está contingenciado, ou seja, ele já está na pauta para ser disponibilizado, mas até agora a gente não teve a liberação do mesmo. Agora, vamos lembrar que o seguro rural no estado de São Paulo, uma participação é com recursos do governo do estado, uma participação é com recursos do governo federal. E o produtor também entra com uma parte. Qual é esse percentual? 27,5% do custo do total do seguro o produtor assume, 27,5% o governo estadual, via FEAP, né? E 45% o governo federal, através do subsídio federal. Mas esse recurso está contingenciado, significa que está retido, o governo não está liberando. A luta é difícil, porque o Estado tem tido, durante essa crise econômica, uma arrecadação menor. Seguro rural deveria ser prioridade para o governo de São Paulo? Com certeza. A atividade agrícola do Estado ela é muito forte. E incentivar a contratação do seguro eleva o produtor, o pecuarista, a um nível de produtividade ele é muito maior do que ele já está. Porque no caso de uma perda de safra ou no caso da pecuária, perda de animais, tendo seguro impacta totalmente no resultado que ele pode ter, com a reposição dos animais ou até com a compra de novos insumos para plantar novamente. Se ele não tem seguro, como que faz? Por isso que o governo, isso deveria ser um dos pilares de sustentabilidade do agronegócio. Isso é a nossa visão como Comissão do Seguro Rural. Bom, a Karen é coordenadora da Comissão de Seguro Rural do Sincor São Paulo. Sincor é o Sindicato dos Corretores. Isso, dos corretores de seguros do estado de São Paulo. Agora, vamos lembrar que a Karen já esteve no Canal do Boi lembrando alguns aspectos do seguro pecuário. Sim. Ela é especialista em seguro pecuário. E voltando agora ao assunto da pecuária. Vocês reivindicavam junto ao governo um aumento da verba destinada a subsidiar, a ajudar a pecuária brasileira. Houve um avanço nesse pleito junto ao governo federal? O avanço que o setor conquistou foi de ter uma rúbrica, né, específica para o seguro pecuário, porque antes, como eu havia comentado no programa anterior, o seguro pecuário ele dividia o recurso dentro da modalidade outros. Então, o avanço, a conquista foi ter um recurso específico, porém ficou limitado em 1 milhão. A Abra Leite, a ABCZ, que são entidades importantes do setor pecuário, elas solicitaram, elas pleitearam um recurso muito mais robusto para a gente pensar em expansão dessa modalidade de seguro, mas na verdade foi remanejado 1 milhão, foi colocado 1 milhão para o seguro pecuário. Enfim. A estimativa dos corretores é de que o volume de recursos necessário seria da ordem de quanto, Karen? 1 bi 200. 1 bilhão e 200 milhões. Isso para a pecuária? Não. Para todo o seguro? Para o seguro rural, para todas as modalidades. Para a pecuária, quanto seria necessário? A gente pode pensar em começar em 5 milhões. 5 milhões. Mas nós apresentamos, né, na reunião com o Dr. Vitor Ozaki, na ocasião ele era o diretor do DGE, que é o Departamento de Gestão de Riscos do MAPA,
nós apresentamos um planejamento de evolução para a subvenção ao pecuário. E a gente partia de 5 milhões, que é um número plausível, né, para a gente iniciar, e chegando em 12 milhões em 5 anos. Então, isso significa que a gente teria muito mais atividade protegida, muito mais pecuaristas investindo em genética e em resultado na atividade dele. De olho no seguro rural como um todo, envolvendo aí agricultores, pecuaristas, a cultura do seguro ainda não chegou até o campo no Brasil? Não, ainda não. Ela está engatinhando, essa é uma palavra que eu costumo dizer. O seguro rural no Brasil, ele está em processo de formação. E ao nosso ver, né, da Comissão do Seguro Rural, do Sincor, a gente entende que deve ter uma união de alguns pilares para que isso avance de uma forma mais saudável, uma forma mais robusta. A gente traz o primeiro ponto olhando para os países que o seguro rural já é desenvolvido, onde a área plantada representa 90% ou 95%, enfim. Olhando para esse norte, a gente entende que a subvenção ela deve andar junto com a disseminação do seguro rural num país. Haja visto o que aconteceu com os outros países que a gente olha como referência, Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil a gente não consegue ter esse norte. O produtor rural, ele recusa o seguro? Também é um problema cultural? Um pouco ele não tem a informação, ele não sabe dos riscos cobertos, ele não entende dos custos dentro da sua atividade, porque não é uma cultura ainda para ele, diferente do seguro do carro dele, diferente do seguro da residência, enfim. O seguro, que hoje é mais divulgado, muito mais divulgado, as famílias já aceitam. Elas já aceitam e elas já procuram. O seguro rural, os corretores especialistas, eles têm que apresentar soluções customizadas. Vamos trazer um pouco para o rebanho, de leite de corte. O produto que a gente tem para oferecer numa propriedade de leite, ele não pode ser com as mesmas coberturas da propriedade de corte. Então, no seguro agrícola é a mesma coisa. Então, os corretores especialistas, cabem a eles levarem a solução para esse tipo de seguro. E aí sim o produtor vai passar a despertar para ter esse interesse. Mas a hora que ele mensura o custo, é aí onde entra a necessidade do governo amparar num percentual e falar, produtor, vai lá, contrata o seguro que eu estou te apoiando. Investe no melhor, prepara o teu solo, compra a melhor semente, investe em tecnologia que eu estou te protegendo. Subsidiar o seguro rural é mais barato do que subsidiar toda a nossa produção? Se você considerar que um pequeno percentual do plano safra vai para o seguro rural, aí você entende o quanto a gente teria em universo para poder crescer e proteger toda a nossa área. Não sei se eu fui clara. Hoje, um percentual muito pequeno do Plano Safra, ele é destinado para a proteção do agro. O demais é financiamento mesmo direto. E é muito melhor você incentivar a contratação do seguro através do subsídio do seguro rural do que você administrar uma quebra de safra do produtor de uma região. Ou seja, você dilui no seguro, com a iniciativa privada, parte desse risco. Parte desse risco. E aquela questão, né? Quanto mais você subsidia, maior aumenta a massa segurada, né? Para as seguradoras, elas entendem que elas têm uma análise muito mais ampla daquele risco, ela não concentra. Por exemplo, eu não vou analisar somente Paraná ou o Sul, que tem uma alta sinistralidade. Conforme eu reduzo a taxa, pelas seguradoras terem mais massa, ela consegue ter uma visão ampla, ou seja, o volume de seguro vendido é que faz baixar o custo. Exatamente, porque daí ela consegue analisar o Brasil como um todo, as regiões produtoras como um todo, e não as regiões de alta sinistralidade. E no agrícola, o risco ele é correlacionado. Diferente se você faz um seguro de um gol. Uma seguradora ela faz um seguro de gol no Brasil todo.
não necessariamente deu um sinistro no Gol, que vai ter um sinistro em todos os Gols segurados. Agora, deu um sinistro de soja numa região X, numa cidade X. Vai dar em todas as propriedades seguradas daquela região. Então, é um risco correlacionado. Quanto mais o governo incentivar, quanto mais o produtor contratar o seguro, mais regiões nós temos aderindo a essa ferramenta que mitiga os riscos, né, da nossa atividade, e menor vai ser o custo. Bom, você acaba de ouvir Karen Mattielli. Karen Mattielli, junto com outras 12 entidades, pleiteia junto ao governo de São Paulo a liberação dos recursos que estão presos para subsidiar a negociação com o seguro rural. Isso facilitaria muito a vida do produtor. Eu agradeço a presença da Karen aqui conosco. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Muito obrigado, Karen. Voltamos ao programa.